Comemorando os 60 anos da administração, vamos à nossa palestra com o tema Currículo Inovador com Impacto Social, Desafios da Formação do Administrador, com a palestrante Simone Loureiro Brum Imperatore. Simone tem doutorado e pós-doutorado em Diversidade Cultural e Inclusão Social. É contadora, pedagoga, CEO do Grupo Sobresp, professora e consultora com atuação nacional e internacional. Integra a União Latino-Americana de Extensão Universitária e o Observatório de Responsabilidade Social da América Latina e Caribe. Vamos receber agora a nossa palestrante Simone Loureiro Brum Imperatore. É uma honra participar do CONAD, especialmente quando se comemora os 60 anos da profissão de administrador. Como pedagoga, trago um olhar sobre o currículo como algo vivo, como algo transversal e conexo à realidade social. É sobre essa perspectiva e este enfoque que vou tratar da extensão universitária. Quando a legislação nos traz a curricularização da extensão como algo obrigatório, legalmente obrigatório, por vezes esta operacionalização se torna um desafio presente no dia a dia das instituições de ensino, das coordenações de curso, dos docentes e dos alunos, que precisam compreender uma nova lógica de aprendizado, uma aprendizagem conexa à realidade dos territórios e da sociedade. Mas de que extensão nós estamos falando? Nós estamos falando de uma extensão que é crítico-reflexiva, que é criativa, que produz conhecimentos a partir de demandas e cenários reais, que extrapola os limites da sala de aula, os limites dos laboratórios e traz vida, traz sentido, propósito e conexão com a sociedade. Pois bem, quando se fala na operacionalização, da curricularização da extensão, nós temos que pensar pelo menos 3 faces. Um deles é a inovação curricular, ou seja, currículos atravessados por demandas reais. Aí que nós estamos falando na produção, aplicação, problematização de conhecimentos e em contextos reais. E aqui em estreita relação com a sociedade, com o mercado de trabalho, com todos os atores sociais, dentre eles empresas, organizações sociais, órgãos públicos, tudo que existe no território. Quando a gente fala em extensão, nós estamos falando em vinculação com estes contextos, ou seja, nós estamos trazendo para dentro do nosso fazer docente os contextos sociais, políticos, econômicos, culturais, né? Priorizando demandas sociais, fazendo a leitura do contexto social, dos determinantes sociais e a partir daí estabelecendo linhas de trabalho prioritárias e conexas ao perfil de formação de nossos cursos, ao nosso perfil de egresso. Quando a gente fala em vinculação social do currículo, a gente tem que olhar basicamente para a justificativa da pertinência social e acadêmica daquele curso, onde ali se define a importância do percurso formativo do administrador para aquela região. Ao mesmo tempo, a gente vai lá olhar o perfil do egresso e ver que identidade de formação vai se dar para o egresso. É mais do que cumprir as diretrizes curriculares nacionais. Ela tem a ver com a identidade institucional, a sua missão, sua visão, seus propósitos, seus valores e especialmente, né, como que tudo isso se traduz no percurso formativo de seus alunos. Mas além deste alinhamento estratégico institucional, da definição da filosofia e da estratégia acadêmica, nós estamos falando também da leitura destes contextos sociais, desse território delimitado, a região de inserção, o compromisso com o desenvolvimento desta região. E isso nos traz um enriquecimento do percurso formativo, porque traz aos alunos diferentes referenciais. Isso se dá especialmente a partir da experienciação.
Ou seja, nós estamos falando de um currículo em movimento, de um currículo em ação, onde se apreende e problematiza-se a realidade, onde se traz essa problematização para dentro de sala de aula, se teoriza, né, sobre estas realidades sociais, se propõe ações, se desenvolve estratégias através de programas, projetos, cursos, eventos, prestação de serviços, que são as modalidades extensionistas, e também, né, claro, se avalia os resultados, se sistematiza conhecimento. Bom, quando a gente avalia, né, nesse percurso proposto, a gente tem que avaliar as aprendizagens discentes, o nível de resolutividade das ações propostas, ao mesmo tempo, como que essas ações contribuem para os objetivos do nosso plano de desenvolvimento institucional e, da mesma forma, em especial, com o nosso projeto político-pedagógico. Essa é a força da extensão. Mas aí você deve estar se perguntando, mas como que se faz isso na prática? Não se curriculariza uma extensão que não é antecipada por uma reflexão, por uma ressignificação. A partir da curricularização da extensão e na construção desse percurso que levou mais de 2 décadas, né, de discussões para que se tornasse, a partir da Resolução 7 de 2018, uma obrigatoriedade, nós passamos por pensar uma extensão que vai além da eventualidade, que vai além, né, da mera, vamos dizer assim, levar o conhecimento a extramuros dentro da universidade, dentro da faculdade, dentro dos cursos de administração como um todo. É uma extensão crítico-reflexiva, uma extensão que é um princípio, um processo e uma metodologia de aprendizagem. E não há metodologia mais ativa do que a pesquisa e a extensão. Ou seja, a produção de conhecimentos, o diálogo de saberes a partir de metodologias qualitativas, de forma que se torne um diálogo permanente com a sociedade. Bom, o que a gente tem que fazer? Inicialmente, a gente tem que discutir de que extensão estamos falando, com quem devemos dialogar. E a definição destes públicos tem a ver diretamente com o perfil de egresso, com o perfil de formação do potencial administrador. Bom, para isso, nós precisamos de um diálogo intra-institucional. O que fazemos? Quais as ações que já concebemos de extensão? O que nos traz até aqui? Como isso dialoga com os componentes curriculares, com as unidades curriculares do perfil de formação, da matriz do curso? Muito do que é feito hoje, e muito bem feito pelas instituições, não dialoga diretamente com essa matriz. Esse é o primeiro passo. Quais são os sentidos epistemológicos da extensão? Essa é uma discussão, vamos dizer assim, imediata, necessária, fundamental. Seria o alicerce do nosso percurso. Também o diálogo intra-institucional, no sentido de que a gente amplia o que é a academia, o que é a comunidade acadêmica, como a sociedade participa dessa comunidade acadêmica, como se relaciona, que tensões existem no nosso território, no nosso entorno, na nossa região de inserção, que devem ser enfrentadas e que dialogam com a nossa proposta curricular. Também o diálogo interinstitucional, ou seja, entre instituições. Depois que umbilicalmente a gente dialoga entre nós, entre diferentes cursos, buscando uma abordagem multiprofissional, interdisciplinar, a gente também tem que abrir um espaço de diálogo com as diferentes instituições, com as empresas, com os empresários, né, com os micro e pequenos empreendedores, com as prefeituras, com, né, os órgãos públicos como um todo, com o terceiro setor, trazendo para dentro da nossa reflexão curricular, do nosso percurso de formação, um atravessamento de problemas reais. Esse diálogo nos ajuda a definir o nosso território, a nossa região, as nossas linhas de trabalho, né? Então, esse processo de ressignificação da extensão, a própria conceitualização operacional depende, né, de que extensão nós estamos falando, com que públicos vamos dialogar e, ao mesmo tempo, que linhas de trabalho vamos adotar.
Essas linhas têm a Política Nacional de Extensão, que tem 53 linhas, que nos ajuda a refletir quais linhas de trabalho podem subsidiar. Podemos também criar outras tantas, mas ajuda como um subsídio. Ao mesmo tempo, feito esse primeiro enfoque de definir, vamos dizer assim, com quem, como e por que vamos fazer extensão, nós temos que pensar na sistematização. Que registros, que controles, que metodologias participativas e dialógicas vamos adotar na extensão? Como isso tem implicação no processo avaliativo da extensão ou nos processos avaliativos em extensão, que não pode se resumir a um instrumento prova, mas sim a um processo. Ao mesmo tempo, como sistematizar os conhecimentos gerados na extensão? Como mensurar os resultados? Ou seja, que indicadores de avaliação vamos adotar? Bom, feito essa sistematização, que é mais do que adotar um mero sistema de registro e controle, mas pensar esse fluxo de maneira sistêmica, essa jornada extensionista, que exige várias aproximações e várias reflexões, também nós temos que pensar como que nós articulamos a proposta extensionista à iniciação científica, porque é desta extensão que estamos falando. Então a gente pensar assim, olha, se eu trabalhar um tema, por exemplo, a sustentabilidade das micro e pequenas empresas, essa é uma possibilidade de ser uma linha de trabalho, ou o próprio empreendedorismo, a inovação, enfim, vamos adotar algumas linhas transversais. E detalhe, não existem linhas de extensão e linhas de pesquisa, existem linhas de trabalho dentro da proposta pedagógica do curso. Então elas têm que ser necessariamente convergentes. Porque elas partem do pressuposto em que eu vou fazer uma leitura situacional, uma leitura vamos dizer, das principais demandas sociais convergentes ao meu perfil de egresso e ali estabelecer os pontos de atuação, as linhas de trabalho. A partir dessa leitura e da delimitação estratégica da nossa ação extensionista, nós precisamos então definir, né, os passos seguintes, ou seja, que metodologias de trabalho? Quais são essas demandas? Então, essa leitura situacional já leva a uma problematização desta realidade. E ao mesmo tempo que eu estou problematizando e levantando dados, né, dessa leitura territorial, estou fazendo iniciação científica. Quando eu problematizo, eu devo teorizar sobre essas demandas, sobre essas necessidades, sobre esta realidade, sobre os desafios que se apresentam. Quando nós estamos teorizando, nós estamos buscando, dentro do contexto do percurso formativo, dentro de nossas ementas, dentro da nossa curadoria de materiais, dentro dos nossos referenciais bibliográficos, nós estamos trazendo, né, a luz dessa teoria, iluminando desse desafio práxico, ação, reflexão e ação. Somente a partir daí é possível, em diálogo com os atores sociais, poder estabelecer uma estratégia de ação ou estratégias de ação. E aí sim nós começamos a dar o primeiro passo vamos dizer assim, em direção à extensão. Feito um plano de trabalho, validado com os públicos envolvidos, é possível então, né, desenvolvendo as ações, avaliar os resultados. Tudo isso é processo. Não tem um instrumento avaliativo que nos permita fazer uma mensuração de tudo isso. Mas existem entregas parciais que podem orientar esse processo. Então, quando eu faço um levantamento situacional, um levantamento de dados, eu apresento, né, e discuto em sala de aula, num seminário que seja um seminário expositivo dos grupos de trabalho, eu tenho uma leitura situacional importante e relevante para o desenvolvimento de competências, conhecimentos, habilidades, atitudes e valores importantíssimas para um olhar acurado do futuro administrador. Quando eu estabeleço e priorizo aqueles problemas mais pontuais ou aqueles desafios ou aquelas potencialidades nas quais nós vamos ajudar, auxiliar as comunidades, as empresas, os negócios a se desenvolver, nós estamos também aprendendo a tomar decisões a partir de dados. Quando, a partir desse momento, eu estabeleço uma estratégia, utilizando as mais diversas
metodologias 5W, 2H, Design Thinking aplicado à extensão, aprendizagem baseada em projetos, educomunicação. Eu estabeleço o gerenciamento de projetos como uma estratégia que, independentemente da metodologia, vai fazer parte do dia a dia de um administrador. Estabelecendo as etapas, os prazos, as pessoas, os objetivos comunitários e acadêmicos, ou seja, quando se fala em objetivos comunitários e acadêmicos, nós estamos falando em objetivos de formação e os objetivos que têm a ver com o desenvolvimento dessas ações em relação aos públicos envolvidos. E aí estabelecendo os indicadores de avaliação. Isso faz parte do dia a dia de qualquer empresa. Aprender a fazer levantamento de dados, aprender a fazer criticamente a leitura desses dados, a compreensão desses dados, transformar dados em informações em estratégias e avaliar tudo isso. É o maior aprendizado de forma prática que se possibilita dentro de um currículo. Realmente romper os limites e as fronteiras de sala de aula e as próprias fronteiras disciplinares, porque não tem uma disciplina que dê conta de tudo isso. E dialogar e partilhar e fazer autoavaliação e ao mesmo tempo os grupos fazendo suas autoavaliações e as avaliações entre pares e o professor como um grande curador deste processo, como aquele problematizador que traz os desafios teórico-conceituais a cada uma das proposições que acontecem em sala de aula. Então, a aprendizagem baseada em projetos, ela é muito mais relevante do que a aprendizagem baseada em problemas, porque nós estamos falando em problemas e desafios reais. Tudo isso vai se configurar, se coroar de um sentido ainda mais relevante quando a gente aí reflete através da sistematização de experiências, ou seja, fazer o relato dessas vivências, refletir sobre os registros que temos documentados. Então eu vou ter uma entrega de diagnóstico, eu vou ter uma entrega de teorização, eu vou ter uma entrega do projeto de trabalho, eu vou ter uma entrega do relatório, né, de resultados e assim uma reflexão acerca do que foi projetado, o que foi realizado, os objetivos inicialmente propostos. E eu vou ter uma entrega de sistematização de experiência que vai alavancar a produção docente, discente, né, e isso pode ser tanto de forma acadêmica como de forma uma produção técnica. Nós vamos nos mais diversos, nós podemos desenvolver um projeto de lei, podemos desenvolver uma tecnologia, podemos desenvolver uma metodologia de trabalho, podemos ressignificar determinados usos e processos, podemos desenvolver novos produtos. E, ao mesmo tempo, podemos produzir relatos, podemos produzir artigos, podemos produzir resumos. Essa é a riqueza da produção de conhecimentos em contextos reais proposto pela extensão. E o que muda efetivamente no percurso formativo? De antemão, a gente já viu que nós transformamos problemas reais, né, em situações de aprendizagem. Essa é um mote. Depois, a gente caracteriza o nosso percurso de aprendizagem por uma aprendizagem que é investigativa, que ela é baseada, né, numa produção de conhecimento e na aplicação deste conhecimento, na busca de resolutividade de diferentes desafios. Ela se configura também por uma participação que é tripartite, ou seja, são alunos orientados por professores em diálogo com diferentes atores sociais. Se não for assim, não há extensão. Também nós estamos falando de diferentes metodologias que não vão além das metodologias tradicionalmente quantitativas. São metodologias qualitativas, essencialmente, para nos possibilitar, né, esse diálogo permanente, presente e a diversidade de situações e desafios que nos apresentam. Bom, esse desafio, e aí muda o nosso papel de docente, né? E se eu for dizer assim, o que a gente, como docente, como é que prepara o nosso plano de aprendizagem? Que não é mais de ensino, porque envolve ensino, pesquisa e extensão.
Como que a gente define essas unidades curriculares extensionistas? Exatamente pela sua pertinência, pela sua natureza e pela sua potencialidade de diálogo com essas situações previamente levantadas. Por isso que a gente tem que pensar no diálogo interinstitucional, na territorialização, nessa leitura de contexto, previamente a definir qualquer coisa. Estabelecer as linhas de trabalho. E pensar, nós vamos trabalhar com programas institucionais, projetos institucionais comuns a todos os cursos. Tem instituições que têm trabalhado parte desses 10% da matriz curricular em programas institucionais, ali trazendo uma identidade institucional. Então, trabalhando temas que estão lá nos valores institucionais e que a diferenciam das outras instituições. Ao mesmo tempo, nós podemos trabalhar e devemos trabalhar de forma multiprofissional ou interdisciplinar. Os cursos da área de gestão como um todo, assim como a contábeis, os tecnólogos da área de gestão, o próprio curso de direito, tem uma potencialidade muito grande de um trabalho colaborativo e coletivo em, vamos dizer assim, propostas extensionistas que ultrapassem as fronteiras disciplinares do curso de administração. Ao mesmo tempo, podemos trabalhar programas integrados institucionais, podemos trabalhar programas por área de conhecimento, gestão e negócios e direitos, também podemos trabalhar e devemos ter programas, projetos e ações específicas da atribuição do administrador e da própria identidade do curso. Nós podemos trabalhar com unidades curriculares 100% extensionistas, nós podemos trabalhar com laboratórios, em que a gente laboratórios aí atravessados, por essa conexão com a sociedade, laboratórios de inovação, também e aí prestação de serviços. O que eu temo muitas vezes é a simplificação do mero rateio curricular. É pensar que eu distribuo, capilarizo a carga horária extensionista pela matriz curricular e acho que eu consigo cumprir. Por vezes eu não consigo mensurar, não consigo avaliar os resultados dessa ação ou desse conjunto de ações porque não tenho bem definido os objetivos, a continuidade dessa ação, porque quando se fala em impacto, a gente sabe que está falando em médio e longo prazo. E efeitos, como que tu mensura esses efeitos? Como que tu consegue estabelecer um tempo para que isso realmente possa, a partir de uma linha de base, previamente, da leitura, oriunda da leitura territorial, eu possa ver a evolução ou a involução desses indicadores. Então, assim, essa é uma questão que tem que ser enfatizada, é qual a estratégia da curricularização da extensão a ser delimitada para os nossos cursos. O núcleo docente estruturante tem uma responsabilidade muito grande em definir isso. Também o nosso aluno, que porventura, na grande maioria das instituições nos cursos de administração, é noturno, é trabalhador, é viajante, porque se desloca nas regiões para poder estudar, por vezes da educação à distância, e mesmo sendo oriundo dos cursos à distância, exige uma presencialidade na proposta das suas ações. Então, antes da gente pensar se vai ser uma unidade curricular, se vai ser um programa, se vai ser um projeto, como é que vai ser isso, eu tenho que pensar o que eu posso fazer. Eu vou trabalhar a sustentabilidade dos micro e pequenos empreendimentos, vou trabalhar com MEIs, vou trabalhar as questões relativas a ESG, eu vou trabalhar a sustentabilidade, eu vou trabalhar a educação financeira e a inclusão econômica, eu vou trabalhar a gestão, a precificação, registros, processo decisório. Eu vou trabalhar o financiamento, eu vou me aliar a programas sociais e vou trabalhar, por exemplo, as microfinanças. Eu vou trabalhar as questões relativas ao desenvolvimento de pessoas e competências, eu vou trabalhar a comunicação, os produtos, novos processos, a forma de, vamos dizer assim, estratégias de comercialização diversas. Eu vou trazer a inovação para dentro dos meus projetos. Eu vou trabalhar o empreendedorismo, o intraempreendedorismo, o empreendedorismo solidário. Eu vou trabalhar como? As condições de trabalho, os aspectos legais, tributários, o planejamento tributário, a assessoria,
Então, assim, ó, eu tenho várias frentes de trabalho dentro do curso de administração. E aí, à medida que eu vou fazendo esse levantamento, quase que uma reflexão, a partir, eu aqui fica passando na minha cabeça todas as experiências, eu já trabalhei em mais de 100 instituições orientando, eu já perdi a conta, inclusive, orientando, né, no Brasil e fora, como estabelecer uma estratégia. E a resposta nunca é a mesma, mas sempre passa por: olhe o seu entorno. Dialogue com os públicos envolvidos, potencialmente envolvidos. Ao mesmo tempo, olhe para as políticas públicas e veja onde tem lacunas em que dialogam, né, com o nosso projeto pedagógico. Temos que conhecer o nosso plano de desenvolvimento institucional e o nosso projeto político-pedagógico. Então, mas tudo vai passar pelos mesmos desafios, né, que já tratamos, né, já está delimitado no curso. É uma nova forma de aprender e de ensinar. Essa nova lógica, ela nos traz desafios, né? Um deles, e eu diria o principal, não é o nosso aluno trabalhador viajante que, por vezes, não, eventualmente é aludido que não teria condições de participar. Porque realmente ele tem se transformado, ele e ela, tem se transformado numa potencialidade para a extensão, porque ele já está inserido em diferentes contextos profissionais. Ele pode desenvolver seu projeto de extensão, sua ação extensionista dentro da própria empresa, dentro da própria comunidade, dentro do seu bairro, né? Pode trabalhar sobre diferentes aspectos. O maior desafio que eu tenho sentido não é o registro, controle, não é o planejamento, é a formação docente. É exatamente os professores romperem um certo luto, por vezes manifesto, de perda de conteúdo. É entender que essa lógica de aprendizado é, na verdade, a discussão prática e aplicação efetiva do que está sendo discutido e aprofundado dentro do currículo. E que, por isso, trabalhar, quando a gente pensa assim, mas como, né? Como que eu saio do meu ethos de sala de aula, onde eu tenho já o meu plano de ensino, eu tenho já os meus documentos de trabalho, eu já tenho a minha estratégia metodológica definida, eu já tenho o meu processo avaliativo claro. E, de repente, eu sou desafiado a desconstruir tudo isso. E, ao invés de investir na pedagogia das respostas e ter sempre a resposta para qualquer situação, a gente se direcionar para a pedagogia das perguntas, da problematização, da leitura crítico-reflexiva, da ampliação dos referenciais, que deixam de ser apenas os nossos autores selecionados, mas também passam a ser atores sociais. Também a gente passa por legitimar conhecimentos, práticas da própria sociedade e fazer o cotejo entre o que ensinamos e o que a vida real, né, se apresenta. É trazer, como diz Maturana e Varela, é um currículo vivo, dinâmico. Então, o maior desafio é exatamente a gente apreender novas metodologias. É ressignificar processos avaliativos. É realmente aprender na extensão. Nós temos que ser os primeiros a nos desafiar a aprender nessa nova modalidade. Não teremos sempre as respostas. Teremos que construir respostas. Teremos que, inclusive, compartilhar com os nossos alunos o desafio, né, de construir novos conhecimentos. Também um grande, vamos dizer assim, no estágio que estamos no Brasil, uma das questões prementes é como avaliar o impacto da extensão. Todos os fóruns de extensão estão debruçados sobre isso, no fórum das instituições privadas, públicas, comunitárias, nos institutos federais. Todos estamos debruçados para definir que indicadores, de forma basilar, podem nortear a avaliação de extensão. Mas não percam de vista que estamos lutando para que cada instituição possa definir seus próprios indicadores numa avaliação multidimensional. Por isso que lá no seu plano de desenvolvimento institucional tem que ficar claro qual é a estratégia extensionista, quais são as linhas de trabalho, quais são os indicadores a serem perseguidos, que resultados, para além dos quantitativos.
Os territórios são diversos, há um nível de complexidade crescente e nós precisamos consolidar uma cultura extensionista. E eu poderia concluir, mesmo que de forma inconclusa, com algo que eu anotei. Quando o currículo encontra o território, ele encontra sentido, pertinência e compromisso social. E isso se revela numa potência de aprendizagem e problematização sem limites. Então, eu talvez não tenha trazido respostas, talvez tenha até contribuído para outras tantas inquietações, mas é isso mesmo, há uma tensão no ar. E essa tensão, ela nos traz a possibilidade da disrupção e da mudança. Contem comigo. Estou à disposição de vocês para pensar itinerários possíveis de transformação acadêmica. Obrigada.